Temos aqui a nossa página inicial do site da CNN. Vou começar aqui com o destaque internacional, passando rapidamente. É assunto que daqui a pouquinho vamos detalhar com o Américo Martins, que é uma possibilidade trabalhada nesse momento quando falamos sobre a guerra na Ucrânia. Os ativos congelados da Rússia estão gerando bilhões de euros e esse valor pode ir para a Ucrânia. O que acontece? Esses ativos da Rússia, eles estão congelados e a ideia é que os juros gerados a partir dos rendimentos desses ativos, esse valor seja direcionado para a Ucrânia, que vive uma crise econômica por conta da guerra. Depois da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, os países ocidentais congelaram quase metade das reservas estrangeiras de Moscou, o equivalente a cerca de 300 bilhões de euros. Cerca de 200 bilhões estão na União Europeia. E ontem o bloco chegou a um acordo sobre um pacote financeiro, mais uma ajuda financeira à Ucrânia no valor de 50 bilhões de euros e já debateram essa possibilidade, essa ideia de usar esse valor que foi acumulado com os juros, com o pagamento dos juros, cerca de 5 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia também nesse momento. Uma guerra que vai completar 2 anos agora no mês de fevereiro. A gente lembra que quando ela começou, Carol, teve um movimento internacional bastante intenso para entender qual seria a melhor reação à invasão russa à Ucrânia. E os países entenderam que essas sanções econômicas poderiam ter mais efeito, poderiam surtir efeito. De fato, elas foram bastante impactantes para Vladimir Putin e isso gerou uma questão, um problema ali, enfim, uma dificuldade financeira para a Rússia. Guerra custa caro. Manter as tropas, manter o exército, alimentar todo esse conflito custa caro. E 2 anos depois, de fato, já há impactos financeiros, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, e sem dinheiro não é possível continuar a guerra, né? Então, justamente por isso, há um esforço dos países para que a Ucrânia não fique sem condições de continuar defendendo seu território. Pois é, e não só no campo militar, né? Quando a gente fala da necessidade dessa ajuda financeira a um país em guerra, a um país invadido, mas a própria reconstrução de várias cidades que foram devastadas. Sim, a Ucrânia teve uma triste realidade imposta por conta da invasão russa e a gente viu algumas das cidades históricas do país em ruínas, né? Então agora é um esforço muito grande para poder reconstruir esses espaços, esses lugares, esses centros históricos e mais do que isso, quando a guerra acabar ainda vai ter um trabalho para poder fazer essa reconstrução e garantir que o país possa voltar à normalidade. Destacando, a Ucrânia vive nesse momento uma destinação cada vez menor de recursos e de ajuda militar. Inclusive, tem reportagem destacando que o país já está se adaptando à redução na ajuda militar do Ocidente. Daqui a pouquinho, o Américo Martins vai trazer tudo isso em detalhes numa conversa aqui com a gente.